Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje nós vamos falar de Everything Sucks, que vocês pediram bastante. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha o vídeo, dá o seu joinha pra me ajudar e também pra ajudar o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E vamos lá, essa crítica é sem spoilers. Everything Sucks é a série nova da Netflix de comédia que se passa nos anos 90 e 96 e ela é uma série que tem 10 episódios de 20 e poucos minutos. Ela conta a história do Luke e dois amigos que entram na época do high school, ou também conhecido como ensino médio. E aí eles querem se enturmar e pra isso eles entram no clube de audiovisual. E aí lá nesse clube eles acabam desenvolvendo um filme de ficção científica, mas também outro grande lance da história é a paixão que o Luke desenvolve por uma menina chamada Kate, mas ela não tá muito afim dele, então começa a rolar essa coisa da paixonite, da época da escola e tudo mais. O lance dessa série é que eles usaram a fórmula da Netflix, assim, ao pé da letra, baseada principalmente no grande sucesso que foi Stranger Things, que é misturar a nostalgia com a nerdice. Aqui a gente tem a nostalgia dos anos 90, a gente tem as trilhas sonoras, a gente tem o Discman. Eu tinha aquele Discman, gente. Nessa época, em 96 especificamente, eu tinha 8 anos, mas eu vivia aí esses anos 90 bastante, né? Então eu tinha esse Discman, eu tinha aquela internet de escada que faz aquele barulho. Any minute now. Eu alugava fita naquelas locadoras, que nem eles fazem na série. Inclusive, no primeiro episódio, a câmera vai passando assim e vai mostrando várias coisinhas específicas dos anos 90, que, por exemplo, aquela pulseirinha que batia e cola no seu braço. Enfim, eles trazem essa nostalgia dessa época também, muito com a trilha sonora que eu vou abordar daqui a pouco. E a nerdice aqui, nesse caso, é o clube de audiovisual. Muita coisa relacionada ao cinema e à ficção científica. Então, assim, eles usarem essa fórmula, era uma fórmula que deu muito certo em Stranger Things, só que Stranger Things é uma série um pouco mais longa e tem aquele arco de suspense, né, uma coisa mais terror, entre aspas. E aqui em Everything Sucks eles tentam trazer isso mais pra comédia e uma fórmula mais concisa. Só que eles focaram tanto na fórmula, eles focaram tanto nessa... vamos falar de nostalgia, vamos criar um negócio de audiovisual. Só que eles esqueceram de colocar uma trama mais consistente. A trama é muito fraca, infelizmente. Apesar de ser divertida e ter bons momentos de comédia, bons momentos fofinhos, principalmente mais pro final da temporada, tem os momentos mais dramáticos, mais bonitinhos e tal, a série não é muito envolvente. Eu levei uns 4 episódios pra começar a me importar um pouco com os personagens. Ela é mais fácil de assistir porque ela tem meia hora e ela é engraçada, ela é uma série leve, aquele estilo sessão da tarde, aquele momento que você não tem nada pra fazer e você coloca um episódiozinho de Friends pra dar uma relaxada. Essa é uma série que você poderia, por exemplo, substituir por Friends nesse momento good vibes aí que você quer. Sabe aquele momento tipo, eu tô meio mal, vi um filme muito pesado, vou colocar um Friendzinho pra dar uma relaxada? Você pode colocar um Everything Sucks pra dar uma relaxada. Eles trabalham com uma câmera mais documental, aquele estilo de câmera que se mexe bastante, que dá um zoom. Eu não gosto muito desse estilo, mas eu entendo que eles quiseram fazer uma referência a alguns trabalhos audiovisuais daquela época, né, dos anos 90. Isso me incomodou um pouco no começo, mas eu acho que depois do segundo episódio eu acostumei com o estilo e não me incomodou muito mais. E a série tem uma coisa bem interessante, que o personagem principal, o Luke, é um garoto negro. E eles poderiam ter abordado mais essa questão. Eles simplesmente colocaram ele como um garoto negro e não falaram sobre nada disso. A gente conhece a mãe dele, a gente sabe um pouco da história da família dele, mas na minha opinião faltou um pouco mais de explorar esse lance dele ser negro e isso faz parte de quem ele é, sabe? Então eu achei que faltou explorar um pouquinho esse sentido. Mas Carol, a série é super curta, é de comédia, não sei o que lá. Não tem problema, gente. Era coisa assim que em um episódio eles poderiam ter tocado nesse assunto e tal, e eles preferem não tocar. O que não é ruim, mas eu acho que é um potencial que deixou de ser explorado. Agora, uma coisa que eles exploram muito bem é uma personagem que tá descobrindo a sua sexualidade, a sua orientação sexual. E é muito legal ver uma menina lésbica, finalmente, em alguma série, algum filme, né? Tem personagens, às vezes, que são bi, a gente tem personagens meninos gays, mas é um pouco mais raro a gente ver uma menina se descobrindo lésbica, principalmente nessa faixa etária. Então eu acho que esse sim é o grande trunfo de Everything Sucks, é explorar a orientação sexual dessa personagem e como ela vai se descobrindo e como às vezes ela acha que não, às vezes ela acha que sim, coisa que a gente vê muito nesses filmes coming of age, né? Por exemplo, Call Me By Your Name, agora a gente tá vendo isso, mas no Call Me By Your Name a gente não tem uma questão do bullying e de como isso é difícil você se assumir e você ter que falar isso pras pessoas, e aqui em Everything Sucks eles abordam mais isso. Eu gosto também de uma coisa que é um pouco fora do foco da narrativa dos adolescentes, mas é porque a gente tem aqui dois pais solos, pais que não são mais casados, né, que criam os filhos sozinhos, e eles estão ali tentando sobreviver, né, essa coisa de criar o filho sozinho, principalmente naquela época ali nos anos 90, a gente ainda tinha um pouco de preconceito com esses pais
que são sozinhos, né? Ainda hoje tem, imagina 20 anos atrás. Então eu gostei que eles abordam essa questão também. Mas eu acho que o grande problema de Everything Sucks, não só por a trama ser um pouco rasa demais, mas os personagens são fracos. Os personagens às vezes estão ali pra cumprir a tabela. Personagens entram e saem quando eles precisam entrar e sair pra trama. O que é muito ruim, porque você coloca um personagem ali porque ele precisa estar ali, depois ele não precisa mais, a gente tira, sabe? Então você vê ali que o roteiro não tá bem estruturado. Outra coisa que acontece é que tem uma personagem que é uma menina que muda completamente no meio da temporada, ou mais pro final da temporada. Ela começa de um jeito, ela se veste de um jeito, ela arruma o cabelo de um jeito, ela passa o batom, a maquiagem de um jeito, ela fala de um jeito. E aí, de repente, acontece uma quebra que é bem forçada, e aí ela começa a mudar o cabelo, o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pensar, o jeito de agir. É sempre muito bom a gente ver um personagem mudando e crescendo e evoluindo, né, entre aspas, não é Pokémon, mas evolui. Mas aqui a gente tem uma ruptura que a personagem muda drasticamente, e aí por isso o final que é dado pra essa personagem acaba não convencendo tanto, porque ela mudou muito do nada. Outra coisa que eu acho que foi um potencial desperdiçado foi a trilha sonora, que é muito gostoso ouvir Oasis e a Tori Amos, e aí tem Offspring, enfim, tem muita trilha sonora legal e que remete muito àquele tempo, pelo menos pra mim, né, que vivi lá, mas eu senti que eles pegaram algumas músicas e jogaram lá no meio e principalmente tentaram combinar demais a música com o que ela falava naquele episódio, e eu acho que ficou um pouco forçado esse lance da trilha sonora. Apesar de ser muito gostosa, eu acho que eles não fizeram um bom trabalho de encaixá-la com o roteiro. Eles encaixaram demais, sabe? Até demais. Resumindo, é uma série gostosinha de assistir. Eu curti, eu achei que foi ok. Eu não acho que é horrível, que é um grande problema. Eu acho que ela tem bons momentos, é divertida, mas a trama é fraca e os personagens também são muito rasos. A gente não explora, por exemplo, os dois amigos do Luke, mas pro final, um deles começa a ter uma leve história, assim, mas nada muito importante. Então eu acho que eles tinham muito potencial, eles tinham uma ideia muito boa, a nostalgia e a nerdice que a gente ama, mas no fim das contas eles precisavam de um roteiro mais envolvente, com personagens melhor desenvolvidos, com mais camadas. No fim das contas eu recomendo se você quer ver uma coisa levinha, sessão da tarde, pra rir um pouco, se divertir, mas não vai esperando que é a nova Stranger Things, não vai esperando que vai ter um roteiro, uma coisa super emocionante, mas pro final tem uns momentos mais emocionantes, mas nada que vai também te arrancar um rio de lágrimas, nem nada. Coloque aí nos comentários qual foi a impressão de vocês de Everything Sucks. Não deixe de curtir o vídeo que me ajuda bastante. Um beijo. Tchau.